Oi, turma. Meu nome é Cleício Vério Ferreira Rosa. Eu trabalho com língua portuguesa no Instituto Luther King. E hoje nós vamos começar a nossa aula a partir de uma questão do Enem. Então, nós vamos ler, interpretar e depois aplicaremos a gramática. Vamos então aos slides. O que vem a ser intertextualidade? É a arte de relacionar os textos de um modo produtivo. Quem não conhece a Mona Lisa? Então, intertexto é uma palavra que nós usamos na literatura. E releitura é a palavra que usamos para a pintura, a escultura, para as artes em geral. Também são muito conhecidas as releituras da Mona Lisa. A Mônica Lisa, a Mona Gordinha, a Mona Moderna, a Mona Pós-Moderna, é uma Mona engraçada e até uma Mona azulada, fazendo lembrar um filme muito conhecido. Quem não conhece também a Pietà, uma obra fantástica do Michelangelo? E nós vamos conhecer, não sei se vocês já conhecem, uma releitura do Márcio Pandolfo. E é claro que dá para perceber claramente quais são as partes de uma obra que aparecem na outra. E não é diferente na literatura. Então, tomando esses princípios, vamos então ler a questão de Enem e depois vamos interpretá-la convenientemente para que possamos achar a resposta adequada. A questão é: quem não passou pela experiência de ler um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Então, vamos a ele. O primeiro texto é do Carlos Drummond de Andrade, do livro Alguma Poesia, e diz assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, vai ser gaucho na vida. Quem não sabe o que quer dizer gaucho, é uma palavra que tem o sentido assim: uma pessoa insegura, sem rumo, qualquer um. O texto de número 2. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Essa é uma letra do Chico Buarque, e ele canta também essa música. Quem quiser pode procurar para conhecer um pouco melhor. Decretou, então, é a nossa palavra-chave. E baseado nisso, nessa palavra-chave, vamos entender um pouquinho o assunto que está em questão. Esse negócio de anjo. Não sei se você sabe, mas existe uma crença muito antiga de quando uma criança nascia, um anjo a adotava. Sorte dessa criança se o anjo fosse do bem. Imagine se o anjo fosse do mal. Mas a criança, infelizmente, não tinha escolha. Querubim. Se você não sabe o que é querubim, é um anjo da hierarquia superior. Observe que ele coloca aqui que é um querubim daqueles dos que tocam trombeta. Quer dizer, um anjo que está em missão especial. Vamos ao texto 3.
O texto 3 é de Adélia Prado, do livro Bagagem, e ela é uma feminista muito conhecida. E ela escreveu assim: quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar a bandeira, Adélia. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, tem bastante conteúdo, né, do ponto de vista da interpretação, mas o que nós vamos trabalhar é como acontece a intertextualidade entre, ou dentre, ou com estes três textos. Então, Adélia Prado e Chico Buarque estabeleceram intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por alternativa A, reiteração de imagens. O que é reiteração? Reiterar é repetir, renovar. B, oposição de ideias. Letra C, falta de criatividade. Letra D, negação dos versos. E letra E, ausência de recursos. Um instantinho. Você acha que é a letra A? Você acha que nós estamos voltando, retomando as imagens? Ou nós estamos trabalhando com oposição de ideias? Ah, quem sabe você acha que é falta de criatividade, onde já se viu ficar só retomando o mesmo assunto, anjo, anjo e anjo, no texto 1, 2 e 3. Ah, é negação dos versos? Um nega o outro? Pode ser ausência de recursos literários. O que você acha? Se você colocou a alternativa 1, reiteração de imagens, então você acertou a questão. Sigamos. Nós tomaremos o assunto anjo, a ideia anjo, para trabalhar com a gramática. E o assunto principal é a diferença entre o advérbio e o adjetivo. Quem já estudou, e vocês já vêm estudando há um bom tempo, já sabe que o adjetivo, ele dá característica a quem? Aos nomes. Uma dica: se você não souber, no caso, em uma frase, em uma oração, se você não souber qual é a classificação de uma palavra, olha a dica: os nomes vão para o plural sempre. E o adjetivo vai junto. Exemplo: o anjo é chato. Os anjos são chatos. Então, chato aí é o nosso adjetivo. Seguindo. Já o advérbio, ele tem a função de modificar. Então, observe. Ele pode modificar o verbo sair. Se eu sair, é porque eu estou aqui, ou porque eu estou lá ou acolá. E eu posso sair cedo. Então, o advérbio cedo modifica o verbo sair, que aqui está como sair. O advérbio também pode ser modificado pelo próprio advérbio. Sair cedo, então, que é o nosso primeiro exemplo, se eu colocar um muito, veja aí, sair muito cedo, se eu havia saído cedo, possivelmente eram 7 da manhã, e sair muito cedo, poderiam ser 6 horas. Veja a diferença temporal. Também o advérbio pode modificar o adjetivo. Veja o exemplo. Dia muito bom. O muito está modificando o bom.
Porque quando eu poderia dizer dia bom, mas com o advérbio muito, que é de intensidade, eu posso então modificar. Dia bom é uma coisa e dia muito bom é outra coisa. Podemos dizer que um dia muito bom, posso substituir a palavra, inclusive, muito bom por excelente. Dica: o advérbio não vai para o plural, diferentemente do adjetivo. Veja o exemplo. O anjo chegou ontem. Vamos colocar a nossa regrinha em prática. Os anjos chegaram ontem. Não ficaria correto, né, se colocássemos os anjos chegaram ontem, viu? Não há como colocar o advérbio no plural. Seguindo. Vamos, então, classificar os termos destacados. Chegou um anjo rápido. A palavra anjo é do nosso assunto de hoje. Agora, rápido está fazendo o que com a palavra anjo? A palavra rápido está modificando ou caracterizando. Vamos aplicar nossa regrinha? Chegaram uns anjos rápidos. Então, a palavra rápido, nesse contexto, ele está caracterizando, não está modificando. Eu poderia dizer que é uma outra maneira de descobrir se a palavra é adjetivo, eu posso substituir por um outro mais conhecido. Por exemplo, chegou um anjo bom, chegou um anjo bonito e por aí vai. Veja o segundo exemplo. Chegou um anjo rapidamente. É claro que você sabe que as palavras terminadas em mente são advérbios. E então você fala, mas eu já sei porque está terminada em mente. Mas ainda assim, vamos aplicar a nossa regra. Vamos ver se realmente, rapidamente, é advérbio? Veja só. Chegou um anjo rapidamente. Veja só. A palavra rapidamente não pode ir para o plural. Chegaram uns anjos rapidamente. Rapidamente, isso não existe. Chegaram uns anjos rapidamente. Observe que no primeiro caso, chegou um anjo rápido. A palavra rápido está diretamente ligada com anjo. Já a palavra rapidamente não está ligada com anjo, e sim com o verbo chegou. Podemos dizer, então, que rapidamente, além de modificar o verbo, ainda está dando uma ideia de modo. O anjo poderia chegar devagar, mas ele chegou rapidamente. Então, hoje trabalhamos com um assunto muito importante. Todos temos que saber, estudantes que somos, e como vamos prestar uma prova no Enem, o que vai ser exigido? Uma boa leitura, concentração, capacidade de relacionar textos, isso cai bastante no Enem. E fora isso, também uma vez ou outra você vai ter que mostrar os seus conhecimentos de gramática. Muitas questões são resolvidas com o auxílio do seu conhecimento de gramática. Não podemos descartar isso de modo nenhum.
Há uma ideia de que no Enem não cai gramática. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos que conhecer, sim, que os nomes são os famosos substantivos. Nós temos que também saber que os adjetivos são as palavras que caracterizam esses nomes. Nós temos que saber que os numerais são palavras que dão quantidade, quantificam os nomes. Temos que saber ainda que os pronomes são tão importantes, muito mais do que muita gente pensa. Por quê? Os pronomes podem substituir os nomes, além de outras funções. Ainda temos os verbos. Eles podem ser classificados em regulares, irregulares, tem os verbos anômalos, aqueles que são anormais em alguns casos. E temos os verbos abundantes. Isso você tem que saber também. É muito importante que você, então, sabendo tudo isso, faça uma misturada total com os advérbios, as preposições e as conjunções, porque não há como escrever bem sem ligar tudo isso com essas pequeninas palavras que têm um sentido muito grande. Então, fique atento e também não se esqueça de que a interjeição, ela pode ser muito importante dentro de um texto e ajudá-lo a interpretar sem não se engane. Nós agradecemos a todos os alunos que compartilharam desta aula e também eu quero agradecer de uma forma especial a Universidade Anhanguera Uniderp e Brasil Foundation, que sempre nos apoiam com tão boa vontade.